Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Renata de Salve, gerente de marketing na Alelo. Renata, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu agradeço muito pelo convite, estou muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês. Show. Renata, Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que tem de apoio a Prime, que é o braço da ONU de Universidades, o Pacto Global, que se relaciona com o setor privado, a ESPM, claro, as Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, a Pricewaterhouse, o Conselho Regional de Administração, e a Berge. Então, de apoio, você já vê que tem uma turma enorme. Bastante. Inclusive é a SPM que eu estudei. Então, ex-aluna? Ex-aluna. Então, você vai falar com os coleguinhas. Renata, conta um pouquinho o que é a Alelo, o que vocês fazem, e daí como é que você chegou lá. Tá bom. A Alelo é uma empresa brasileira do setor de benefícios, é a líder hoje desse mercado. Tem 22 anos de existência e começou de um jeito muito ousado que foi, e eu acho que você vai lembrar, que a gente tinha os tickets de papel para Vale Refeição, Vale Alimentação, eu também lembro, é da minha época. O pessoal trocava, lembra isso? Trocava e dava o seu papelzinho ali de troco, você tinha que guardar na carteira para depois voltar. Isso já. Eu também. E aí a Alelo entrou no mercado já com cartão, então junto com essa evolução, já trouxe a evolução do cartão e depois a gente foi acompanhando as evoluções. Então o primeiro aplicativo, por exemplo, para usuários finais, foi feito pela Alelo, você conseguia ver seu saldo e tudo mais sem ter que pedir o papelzinho, o cupomzinho ali para o estabelecimento comercial para saber gerir ali o seu crédito, se ia dar até o fim do mês, se não ia dar. Então, hoje a Alelo, além de Vale Refeição, Vale Alimentação, tem mais de 10 soluções de venda para RHs. 10? 10 soluções. A gente tem desde cartões pré-pagos, benefícios flexíveis, gestão de vale transporte. Tem também produtos e serviços para estabelecimentos comerciais, que a gente também entende que são nossos clientes. E aí, dentro de estabelecimentos comerciais, a gente tem um produto super legal, que é um motor analítico em que eu cruzo o público do restaurante no entorno, geolocalizado por predileção, ao valor, o ticket médio, e leva essas pessoas até o restaurante. Ele pode contratar essa inteligência ali da gente. E por fim, tem os consumidores finais, que são os portadores do cartão, que a gente também tem dentro do aplicativo, além de ver saldo, a gente evoluiu ali para trazer vantagens e descontos. Então, ele eventualmente consegue algum desconto, consegue ver a rede credenciada, e não são só descontos ali em alimentação. Tem também em cinema, em lazer, em educação, tudo por conta de ser portador dos cartões de Alelo. Interessante, né? Porque vocês têm uma massa de dados, sabem aonde o usuário está. Exatamente. Então, vocês conseguem tirar um BI super bom para... Lançamos esse produto há uns 3 anos, ele está com uma atração bem interessante e é justamente isso. Então, por exemplo, eu te comentei, né, que eu moro perto da Moca, eu uso ali meu Alelo Refeição para comprar comida japonesa, gosto muito. Ali é mais pizzaria, né? Mas tem comida japonesa também. Eu uso lá, pago Vale Refeição e no restaurante japonês naquela geolocalização. Então, outro restaurante japonês, eventualmente, fala, olha, eu quero contratar o Alelo Mais Clientes. E aí, ele me conecta, porque ele fala, o ticket médio da Renata é o nosso ticket médio, ela tem predileção por restaurante japonês aqui nessa região. Então, a gente leva esse fluxo ali. O que eu ganho? Um cashback, um selo de fidelidade, que é aquele que era de papel antigamente. Quando você diz o que eu ganho, o usuário. Eu, usuária, Renata. E a gente leva fluxo. Então, a gente tem alguns cases de um aumento expressivo ali de fluxo para o restaurante. Não, genial, né? Parece óbvio, né? Mas tem todo um trabalho de dados. Totalmente. Um motor analítico super extenso ali, de inteligência efetiva, para a gente conseguir fazer essa conexão das duas pontas. E como é que você chegou na Alelo? Você saiu da faculdade? Conta um pouco. Tá. Fiz jornalismo, sou jornalista por formação, atuei nessa área durante 10 anos.
Inclusive, fui repórter na época que o PCC fechou a cidade de São Paulo. Você estava na Então, rua, não? cobri essa frente, foi início de carreira, assim. E aí, a partir disso, eu acabei atuando tanto em agência de conteúdo, com saúde, empreendedorismo. No final desse trajeto desses 10 anos, eu estava na editora Referência, que é a editora que publica o próprio Mark, e fiquei lá há 5 anos, foi quando eu cursei SPM, já formada. Quando eu estava nesse período, 5 anos, eu comecei a entrevistar muita gente que planejava as estratégias de marketing, tanto de empresas mesmo, quanto de agências de propaganda. E eu comecei a querer entender um pouco mais como que essas pessoas faziam essas estratégias. Em algum momento deu uma aflição, eu falei, gente, eu não quero só contar essas histórias, eu quero fazer, né, acontecer essa estratégia, entender isso. Então, eu já tinha feito uma pós-graduação em sociopsicologia para entender mais sobre os mecanismos da sociedade. Sociopsicologia? Ciências sociais e psicologia. Para entender o quê? Os mecanismos da sociedade, isso enquanto jornalista. É óbvio que hoje eu também uso isso para as estratégias de marketing, né? Porque você está entendendo mais sobre sociedade psicologicamente e também como que funciona o arcabouço da sociedade funcionando. Tá. E aí, nesse período dos 5 anos que eu estava na editora, eu fui fazer um Master em Comunicação na SPM para dar uma ampliada nessa visão de comunicação e comecei a fazer essa tentativa de transição de carreira, que não é tão simples. Eu já estava como editora e não ia conseguir, de fato, seguir como uma coordenadora gerente numa empresa. Então, na época, eu falei, vou dar uns passos para trás, que hoje eu acredito que sejam laterais, e fui ser analista pleno ali da Alelo. Já entrei na Alelo como analista pleno em comunicação interna, que tinha uma relação maior com o que eu fazia, de conteúdo e tudo mais. E dentro da Alelo eu fui traçando ali a minha carreira e passando por várias áreas de marketing mesmo, marketing e comunicação. E que skills teus que você ou veio da graduação ou da pós, ou mesmo das últimas passagens que você acha que te ajudou dentro da Alelo? Eu acredito que inicialmente foi a questão analítica muito forte, porque qualquer pessoa que faça jornalismo precisa ter esse skill muito forte, né? De fazer uma análise, você vai cobrir política, você vai cobrir economia, você precisa necessariamente cruzar todas as pontas. E a parte de comunicação, efetivamente mesmo, que é a parte do escrever bem, que as pessoas compreendam, de você conseguir contra-argumentar pontos para cavar estratégias diferentes. Então, de início, eu acredito que foi isso. Mas esses dias eu estava vendo alguns posts, algumas publicações do Fórum Econômico Mundial, que diz que o que você era ou fazia antes já não está tão atual para o que se espera nos próximos 5 anos. 40% das nossas habilidades, elas vão precisar ser outras habilidades. A gente vai precisar trocar essas habilidades em 5 anos. Então, lógico que tem uma origem nossa, uma experiência, uma bagagem que são importantes. Sim, o repertório. O repertório naturalmente, e o repertório ele vem de qualquer coisa, não só do educação formal, mas também da educação formal, mas a gente precisa estar mais aberto ali para novos aprendizados dentro desses outros contextos que a gente vai enfrentar. Eu vou dar alguns exemplos. Conforme chega inteligência artificial, questão climática, a gente começa a não ter tanta previsibilidade. Então, a questão da capacidade de adaptação, ela é muito importante, de flexibilidade, ela é muito importante. E também a questão do pensamento crítico, né? Porque a gente não consegue prever tudo, então, dentro do cenário de adaptação e de mudança frenética, como que a gente consegue usar nosso repertório e trazer para esse novo contexto? Uma novidade. Então, acho que hoje está muito mais nesta linha do que necessariamente só da bagagem nua e crua. Sim, mas me conta um pouco, Renata, quando você analisa isso, olhando tecnologia, ainda mais uma empresa intensiva em tecnologia, você percebe que algumas dessas áreas já estão cobertas pela forma que a máquina tem a inteligência nativa para fazer esse começo, meio e fim? Ou você ainda vê, pelo menos nesse nosso estágio, que o repertório
do usuário, da área, faz toda a diferença para usar esse ferramental? Esses tempos, semana passada eu fui num evento da Sol Rashid. Ela é uma pessoa super forte na questão da inteligência artificial, implementou isso, e ela trazia muito que a gente ainda, como o mundo está no início da questão da inteligência artificial, de tentar entender tanto os impactos, né, dessa inteligência, quanto a como fazer, o que fazer para cada frente. É lógico que as empresas já estão estudando e trazendo, no dia a dia eu enxergo isso, tanto onde eu trabalho, quanto no mercado como um todo, a gente já vê N startups nesse sentido, ou empresas mais tradicionais, maiores, também trazendo isso, mas a gente ainda está tateando. E nesse sentido, a bagagem ela é importante, né? Você ter esse histórico, você ter conhecimentos diversos, complementares, tudo isso importa para que você consiga se adaptar e entender o mecanismo da inteligência artificial. Deixa eu puxar um ponto, pegar um pouco a jornalista aqui para dividir umas aflições. Antes a gente tinha algumas mídias que serviam um pouco como, entre aspas, como o diário oficial, para que todo mundo tivesse um padrão mínimo de informação do que estava acontecendo na sua região e no mundo. Grandes jornais televisivos, jornais impressos, revistas periódicas, e teve essa pulverização agora na internet, e o algoritmo fideliza a pessoa no que ela gosta e aprende que dá alguns tipos de matérias, geram mais tempo de visualização, então vão criando realidades e verdades muito particulares. Isso interfere nas marcas? Sem dúvida. Como é que a gente faz para navegar nesse mundo muito plural? Tem um lado positivo e tem um lado muito negativo, de realidades assim, de mundos de consumo. Eu vejo às vezes meus alunos contando que o pessoal foi para um estádio de futebol, assistir alguém jogando videogame. Eu falo, não pode ser. Eles falam, não, foi muito legal, olha aqui. Então, assim, eu nem sei dessa realidade. Não é que é uma realidade que eu não goste, ou um assunto que eu não goste. Como é que é para uma marca? Eu acredito que, inicialmente, os profissionais, eles precisam estar abertos para essas trocas cotidianas, para tentar entender. Eu tenho uma filha adolescente, então, vira e mexe, ela me traz alguns pontos que eu falo, nossa, deixa eu dar uma olhada mais nesse universo gamer, a forma de falar, que é completamente diferente da nossa forma de falar. Sim. Então, eu acredito que isso é importante, essas trocas cotidianas, e a gente, como profissional de marketing, precisa estar aberto para isso. Eu até converso com o meu time. É óbvio que a educação formal é importante você ter bibliodiversidade, né? Ler livros diferentes que não sejam só aqueles livros que você leria usualmente, é importante, mas quando você pega um ônibus, um metrô, você está observando o que a pessoa faz, que tipo de jogo ela está no celular, que tipo de aplicativo, que livro ela lê livro físico, ela lê Kindle, como que funciona isso? Tudo isso acaba trazendo necessariamente observações e insights, né, para o dia a dia. E aí a gente também pode usar os dados, né? Quanto mais você gerar dado, estruturar dado, mais você consegue também captar esse comportamento. Então, por exemplo, a gente como marca tem que ter uma estratégia de marketing B2B2C. A gente acha isso faz bastante tempo. Por quê? Por que o se vocês vendem para a empresa? Primeiro porque a gente enxerga os 3 clientes. A gente tem estruturas para atender esses 3 clientes. Você vende para pessoa direta ou você só se preocupa com... Eu inicialmente me preocupei, mas hoje em dia eu tenho alguns produtos e serviços que eventualmente eu possa vender para esses consumidores finais. E existe um ponto que está sendo discutido quando a gente fala em regulatório, que poderia acontecer uma portabilidade, né? Então, você, como consumidor, como portador do cartão, escolher um benefício ou outro. Pensando nisso, já é um grande desafio, né? Você precisar construir isso. Mas a gente não acredita só nisso. Quando você olha reputação e olha todos os stakeholders, você necessariamente entende que esse consumidor é importante. Por que existe o Vale Refeição, Vale Alimentação? É o programa de alimentação do trabalhador.
e ele quer garantir que os trabalhadores tenham acesso à alimentação saudável de qualidade. Foi para isso que ele surgiu há quase 50 anos atrás, e é para isso que ele existe, né? Quando a gente fala disso, a gente tem que ter uma preocupação com esse consumidor. A gente está falando dos trabalhadores, né? Das pessoas que usam o nosso cartão, mas que também fazem a economia girar, a economia do país girar. Então, quando a gente fala de estratégia, eu vou dar um exemplo que a gente fez esse ano. A gente tem uma frente bem importante de patrocínios incentivados. E a gente patrocinou o primeiro festival da Alelo, né? A Alelo patrocinando um primeiro festival que só falava com consumidores finais. Que legal. Eu não tinha nenhuma negociação embutida ali com o RH, com o estabelecimento comercial, que foi o Festival Nômade que aconteceu em maio. Que legal. Foi importante para esse relacionamento com os consumidores, para eles entenderem que a gente sim é uma marca moderna, que está junto com a cultura, com música brasileira. Tem música que... músicos começando ali, tem músicos já, como Ney Matogrosso, maravilhoso, né, lá no line-up. Então, para a gente também é importante estar dentro desses contextos. Que legal. Quando você fala de reputação, esse é um ponto que sempre gera muita discussão. Você tem essas grandes mídias que criam, que trazem reputação, awareness, em larguíssima escala, né, TVs, e são importantíssimas no Brasil, Sim. rádio, são importantes, mas são difíceis de serem medidas. E você tem as digitais, né, que é aquele mundo realmente de mensuração. Você acredita que os dois mundos se combinam, que são importantes você levar essa criação de marca e reputação? Sem dúvida, os dois provêm a consistência que a gente precisa como empresa para garantir essa reputação. E a gente sabe que tem pesquisas, né, principalmente da Edelman, que dizem que a reputação, ela, além de, obviamente, ser importante para a credibilidade e tudo, lá no fim, né, da jornada, ela é responsável por você conseguir vender. Ninguém vai comprar nada de você se você não tiver reputação. Ainda mais quando você, no nosso caso, né, a nossa estratégia ela é toda pautada num propósito maior, que é levar alimentação para os brasileiros. Sim. Então, mais ainda a gente precisa garantir que essa reputação ela esteja idônea, consistente, que as pessoas acreditem que a gente tem um propósito, que a gente leva de fato um diferencial, de modo geral, para os brasileiros. O que você diria para a Renata, que estava, se estivesse agora sentadinha lá na graduação, começando, vendo esse incrível mundo novo? Eu acredito que eu tinha muitas certezas e muita pressão interna para várias coisas. Eu fui a única pessoa da minha família que quis ousar quando eu decidi fazer faculdade, no sentido de não fazer o que era tradicional e garantido para uma família de classe média. Então, fui fazer jornalismo e isso não foi deixou... direito, nem medicina, nem administração. Isso deixou meus pais de cabelo em pé, porque, enfim, minha família tem uma origem humilde. E eles conseguiram fazer faculdade muito depois e era muito aquilo de garantia de emprego, né? Então, eu estava com essa pressão também no sentido de, meu Deus, o que eu vou fazer a partir disso? E eu tinha muito forte que ia ser jornalismo a vida inteira. Eu sou jornalista, eu trabalho com relações públicas dentro da Alelo e gosto de escrever, gosto de me informar, eu tenho isso dentro de mim. Mas eu acredito que a gente tem que estar aberto para entender os vários movimentos. A gente já sabe que trabalhando até muitos anos, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai mudar de carreira muitas vezes. Então, tá mais aberto a essas oportunidades, a também entender o que a gente está pedindo, né, dentro da gente. Assim, esse autoconhecimento é muito importante. Então, tá aberto para fora... E está tentando se escutar para testar, para arriscar mais, é isso? Com certeza. Quando a gente tem discutido muito lá na empresa Learning Agility, que é além dessa parte da flexibilidade, de você estar aberto ao que muda no mundo, um dos quesitos principais é o autoconhecimento. Então, se você não tem autoconhecimento do que faz sentido para você pessoalmente, individualmente, provavelmente você não vai fazer jornalismo se sua família inteira acredita que você deveria fazer outra coisa. E talvez lá na frente, eu não estou fazendo recorte de classe, isso é importante aqui, tá? Eu sei que em alguns momentos você precisa, de fato, fazer movimentos que te garantem estabilidade financeira. Marketing também teve esse viés para mim, tá? Não foi só a questão das estratégias.
Mas quando você avalia a si próprio, o que que vai te realizar profissionalmente, o que que vai te fazer acordar no dia a dia para, de fato, fazer mudança. Eu fui trabalhar com marketing com a mesma visão que eu tinha enquanto jornalista, que era mudar o mundo de alguma maneira. Eu tinha isso dentro de mim. E eu acredito que trabalhando numa empresa de benefícios ao trabalhador, eu consegui manter, de alguma maneira, esse propósito, sabe? De mudança, de transformação. Trabalhando ali com leis, com projetos incentivados, quando a gente também toma a decisão que seja importante para a empresa, mas para a sociedade, eu também estou trazendo um pouco dessa coisa da Renata com 17 anos que estava entrando na faculdade. Genial, parabéns. Obrigada.